E vem conferir a crítica do One Shot Gigantomachia. E em 2014, o autor Kentaro Miura, muito conhecido pela sua obra Berserk, lançava o seu one shot, chamado Gigantomachia. Gigantomachia que inclusive muitas pessoas dizem que poderia ser passado dentro do universo de Berserk, se você quisesse trabalhar um pouco sobre isso. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Aqui eu queria trazer a crítica desse one shot. Eu comprei ele na época que ele foi lançado, principalmente porque eu sou muito fã da obra do Kentaro Miura, de como ele trabalha o seu universo, seus personagens, mas fazia muito tempo que eu não lia. Daí eu li, eu gostei da história, gostei mais do que da época que eu tinha lido pela primeira vez, e resolvi trazer a crítica aqui pro canal. Porque Gigantomachia é uma obra que ele me tem só uma grande tristeza, que seria, eu nunca vou conseguir ver mais coisas desse universo. Porque, infelizmente, o Kentaro Miura, ele faleceu. E esse, apesar de ser um one shot, uma história com começo, meio e fim, ele tem um potencial muito grande de ser uma obra que pode ser expandida, explorada e até mais trabalhada, porque ele é uma história fechada para esse conto específico, mas tem muito para se conduzir aqui. E isso é uma parte triste. Triste pela morte, obviamente, do Kentaro Miura, mas também triste porque eu queria ter visto mais dessa obra. Bom, Gigantomachia é mais uma obra que vai tratar de um mundo pós-apocalíptico. Um mundo onde o mundo foi destruído por alguma criatura misteriosa. Às vezes usam robôs, às vezes usam aliens, às vezes usam zumbi. No caso de Kentaro Miura, ele foi para uma ideia de gigantes. Gigantes estão dominando a Terra. E a partir daí, outras raças acabam dominando. Outras raças com outras espécies acabam dominando a Terra de modo diferente. E aí a gente acompanha uma dupla principal. Um homem muito forte com uma menina muito pequenininha, e os dois juntos acabam tendo essa química perfeita para a história conseguir andar. E eu acho que esse é o primeiro ponto. No one shot, quando você vai ter uma história como essa, ainda mais de um universo tão grande, você precisa que tudo seja apresentado de uma maneira perfeita, porque se algo não for tão bem construído, tão bem feito, algo vai parecer que está faltando ali. E aqui ele consegue trabalhar ao mesmo tempo uma história interessante, envolvente e te dar um gostinho a mais de querer ver mais. Porque a dupla principal tem uma boa química, não é uma química nova, não é uma química que a gente nunca viu, mas que é trabalhado muito bem, de uma maneira muito bem feita. É legal a diferença entre os dois, tanto de tamanho como ele trabalha a piada, o humor dele, que não é um humor tão escrachado, é um humor mais bobo até certo ponto, como se fosse a amizade do Puck com o Guts, por exemplo, em Berserk. É um cara mais sisudo, com alguém que tem algo mais leve para se entregar, e esse humor funciona muito bem aqui, e a dupla acaba funcionando muito bem na dinâmica dos dois. E a gente vê muitas páginas dos dois. E aí também entra um pouco da arte do Kentaro Miura. Muito bonita, muito fluida e que dá algo a mais para a história. Porque só essa arte já faz você querer ver mais desse universo. Ele deixa o universo mais rico, desde cenários que você passa até momentos bem específicos de vestimenta dos personagens que você pensa, eu queria ver mais desse lugar, eu queria ver mais desse povo, eu queria saber mais da cultura deles. E isso não porque ele teve uma fala super interessante, é o visual. O visual dele é tão interessante que faz com que você queira ver mais desse universo. E aí então você tem um protagonista e uma personagem que funcionam muito bem, você tem um universo muito rico e muito interessante, pós-apocalíptico, diferente do tradicional, que também é bem apresentado e também é bem trabalhado. Tem momentos de ação que são fluidos, bem feitos e que entrega bastante, principalmente porque a arte é muito boa, e ao mesmo tempo você ainda tem um potencial futuro, que nunca vai ter um futuro, mas mesmo assim você entende que poderiam explorar outros povos, outras religiões, e essa é outra coisa muito interessante que o autor se preocupa quando vai escrever sua obra. Quando vai aparecer um exército, não é só um exército, cada um ali, pelo seu visual, você vê que tem patentes diferentes, ideias diferentes. Ele trabalha muito bem isso, você consegue ver que mesmo sem falar muito, você sabe que tem diferença de um pro outro, no poder, no nível de poder e também na hierarquia que ele coloca. Então é um universo que ele funciona muito bem em todos os sentidos. A única coisa que eu não gosto muito é que, obviamente, tem alguns pontos da obra que acabam sendo um pouco aceleradas e um pouco atropeladas, porque já que é um one shot, não tem muito como você trabalhar. Alguns personagens secundários, algumas famílias, algumas ideias que são apresentadas, você sabe que num mangá maior, teria mais tempo para você explorar, ficar mais tempo com eles, conhecer mais da cultura do lugar, do ideal do lugar, mas no one shot você não tem tempo, as coisas vão muito rápidas.
E até outra coisa que é um problema, acaba sendo essa ideia também toda do one shot, porque já que não é uma história completamente fechada, tem muito ponto para obras futuras, acaba que ele apresenta muitos elementos que você sente falta de querer ver mais. No fim, Gigantomachia é uma obra muito boa, muito interessante, um mangá que vale a pena ser visto, porque o Kentaro Miura entrega muito na parte técnica, que seja na parte do desenho, na parte de como ele coloca fluidez para dentro das partes de ação, e também na parte do design dos personagens, do detalhe, e ao mesmo tempo é um universo muito rico, muito interessante, com um protagonista bem carismático, uma dupla bem carismática, que você já viu em vários lugares, mas que se fosse mais trabalhado, com certeza seria mais marcante. É uma obra que tem um potencial gigantesco, mas que infelizmente a gente nunca vai ver além disso. Concluindo, se você gosta de Kentaro Miura, com certeza você tem que ler Gigantomachia. Tem todos os elementos que o autor consegue entregar muito bem. Você tem um bom universo, rico e interessante. Você tem um ótimo design, boa sequência de ação e um bom universo rico que você pode consumir. Claro, por ser um one shot, muita coisa acelerada. A história não é super complexa, o universo não é tão explorado como poderia e isso acaba decepcionando. Mas com certeza, por ser um one shot, por ser do Kentaro Miura e por realmente ser uma boa obra para passar o tempo, vale muito a sua leitura e vale muito o valor cobrado por ele. E por isso que eu fecho o mangá Gigantomachia com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha do mangá Gigantomachia? Você queria ver mais dessa obra ou você acha que o one shot já era suficiente? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.